Ele me salvou. Cadê os salvos? Tem salvo aqui? Tem alguém que foi salvo por Jesus? Beleza. Glória a Deus. Avisos de Deus, quarta parte. Avisos de Deus, quarta mensagem. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Hoje nós vamos falar os avisos do nosso Cristo. Mateus, capítulo de número 5. Quero cumprimentar os ouvintes das rádios. Me dê aí 30 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre os avisos de Deus, a quarta mensagem. Diz assim o livro de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. São as histórias. Não existe 4 evangelhos. Dá um entendimento, olha, existe 4 evangelhos. Não existe 4 evangelhos, só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que foi dado ao nosso irmão Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros de histórias. O Novo Testamento, ele não começa em Mateus, no capítulo 1. O Novo Testamento começa quando Jesus morre e Jesus ressuscita. Aí começa o Novo Testamento. Não é porque o Mateus parece ser o primeiro livro do Novo Testamento, está falando do Novo Testamento. O Novo Testamento começa no sangue de Jesus. Quando o sangue é derramado, surge o Novo Testamento. O Novo Testamento não aconteceu antes do derramamento do sangue. O derramamento do sangue demonstra o Novo Testamento. E Jesus, nos dias da sua carne, fez um sermão muito bonito aqui no capítulo 5. Ele disse o seguinte, versículo 1 ao versículo 16. Ele disse assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, ele ensinou a quem? A quem? Aos seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes, avisos de Cristo, hein? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é porque deixa de pagar o aluguel de congregação, não. É por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vós injuriarem e vos perseguirem, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas
que viveram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Alumia todos os que se encontram na casa, e assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor Cristo, são tuas instruções. Antes da sua morte, o Senhor estava instruindo os seus discípulos. O Senhor não falou à multidão, o Senhor falou primeiramente aos seus discípulos. E eu quero também, Senhor, falar a este povo que está aqui, este povo que está me ouvindo pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Meu Deus, aonde estiver uma ovelha, porque eu não me dirijo a cabritos. Cabritos nascem cabritos, vão viver como cabritos e morrerão como cabritos. Mas existem ovelhas que o apóstolo Pedro disse, como ovelhas desgarradas, que o profeta Isaías também disse, estavas como ovelhas desgarradas. É para elas que eu levanto a minha voz e digo às tuas ovelhas, aquelas que estão no aprisco, congregando, e aquelas centenas, ou milhares, ou milhões, que estão aí nas drogas, no álcool, no vício, no tráfico, na mentira, na bruxaria, na feitiçaria, na obra da carne. Deus, tem tantas ovelhinhas perdidas, mas diz a parábola que o Senhor, bom pastor, deixou as 99 seguras e foi em busca daquela ovelha, não do cabrito, daquela ovelha que se perdeu. Oramos por elas, em nome de Jesus, que elas entendam os teus avisos nesta hora. Fala-nos em nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, 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 amém. Obrigado, obrigado a todos os santos de Deus. Santificados em Cristo Jesus, vocês são chamados para serem santos. Vocês são a igreja do Deus vivo. Vocês pertencem à família de Deus. Vocês são membros particulares que se unem e formam um corpo que tem uma cabeça, que é Jesus. Que bom que você entende isto, que você é um membro. Quando nós entendemos que somos um membro, não podemos ficar fora do corpo, porque um membro fora do corpo, a tendência é morrer. Um corpo, ele consegue viver sem um membro, mas um membro não consegue viver sem um corpo.
Amém? Então, eu quero ficar aqui hoje neste sermão aqui, nessas bem-aventuranças. Não sei se você sabe, deve saber, que eu já falei sobre isso. Essa palavra bem-aventurado, bota na Bíblia a outra versão, que vai dizer o que é bem-aventurado. Mateus 5:3. Mateus 5:3, na Bíblia, na outra versão. Você vai ver o que é bem-aventurado, olha lá. Mateus 5:3. Diz assim, na outra versão, tá, querida? Mateus 5:3. Bem-aventurado, eu não estou com a Bíblia aqui, só a Bíblia está ali, ó. Não é essa a versão, é a versão nova, né? Bem-aventurado quer dizer feliz, na versão é feliz. Feliz é os humildes de espírito, feliz são os que choram, feliz são os mansos, feliz são os que têm fome de justiça, felizes são os que são misericordiosos, felizes são os que são limpos. Tá ruim aí de achar ela, hein? Você perdeu a Bíblia, irmão? Felizes são aqueles que são perseguidos, felizes são... Então, essa palavra bem-aventurado quer dizer felizes. São pessoas felizes. Felizes, mais do que felizes, felizes são os humildes, felizes são os que choram, porque eles serão consolados, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, felizes são os que têm misericórdia, porque eles alcançarão a misericórdia. Olha lá, aleluia. Pensei que o ladrão tinha roubado a nossa Bíblia dentro do computador. É o versículo 7, deixa aí mesmo. Olha lá, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, quando você pensa em, toda vez que você lê a palavra bem-aventurado, você vai pensar nessa palavra aqui, ó, felizes, porque a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que felizes. O original diz que é mais do que felizes. Então, mais do que felizes são os humildes, está no versículo 3. Mais do que felizes são os que choram, no versículo 4, porque eles serão consolados. Versículo 5, felizes são os que são mansos. Olha lá, felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Passa. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, não é da carne, é de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Então, Cristo está aqui dando um ensinamento para os seus discípulos. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele termina essas bem-aventuranças, e ele começa, ainda falando com os discípulos, ele diz assim no versículo 13, pode botar na Almeida agora, tá? Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal na comida? Para dar sabor. Você não vê o sal, mas é ele que faz toda a diferença na galinha, no peixe, na carne. Você não vê. Então, ele diz, vós sois o sal. Você não precisa se aparecer. Para você dar sabor à vida dos outros, você não precisa se mostrar. Quando você ajuda alguém, você faz um benefício para alguém, não precisa tirar foto. Eu vejo igrejas, quando dá bolsa de compra, né, cesta básica, e filma, bota na televisão, sabe, mostra para o mundo, nós estamos dando aqui, matando a fome dos coitadinhos. Não, abençoado, não precisa. Jesus falou, quando a mão direita fizer, a esquerda não precisa de saber. Eu fiz uma atitude, foi
Foi ontem, né? Foi ontem. O meu vizinho, né? Limpou o quintal todinho do lado, né? Juntou uns 15 sacos desse tamanho assim. De capim, de sujeira, né? Eu peguei o meu lixo, pus para fora, aí abri o portão dele onde eu guardo meu carro, abri o portão, eu vi aqueles sacos. Aí eu comecei, falei, meu Deus, quantos sacos, não tinha ninguém lá, eu botei tudo para fora. Ninguém viu. Botei tudo para fora. Aí entrei pensando assim, Deus falou assim, isso, você fez bem. Vocês fez bem. Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas eu estou vendo o que você está fazendo. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Então, abençoados, bota sentadinho aí, porque é hora da palavra, todo mundo sentado. Então, abençoado, então ele está dizendo, vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se eu como sal da terra, para dar sabor às pessoas, para dar um outro tipo de qualidade a outras pessoas, e eu não dou, eu sou um sal. Eu não sei se você já teve na sua casa um sal que acabou a validade, ele se torna assim, ele é sal, mas não salga mais, não dá mais sabor, ele não muda, ele se torna insípido. Então diz que, para que serve? Ele nos chama de sal e fala, se você é sal, mas você não dá sabor, o que a tua vida tem feito na vida do outro? Como tem sido a sua vida para o próximo? Porque todos nós nascemos para servir o outro, irmão. Então ninguém nasceu para se servir de si mesmo. Se você vê tudo que foi criado pensando no outro. O rio existe, o rio não bebe a água do rio. O rio existe para matar a sede dos bichos, dos animais, a nossa sede. Então tudo foi criado com um propósito, para servir, para mudar, para dar uma qualidade no outro. Então a nossa vida não pode ser de igreja para casa, com Bíblia na mão, com cara de enfesado, com cara de aborrecido, né? Porque você sabe que a maioria dos crentes tem cara de enfesado, de aborrecido. E um cara de enfesado e cara de aborrecido não causa nada na vida de ninguém. Você vai para o céu, irmão. Você está vivo. Você anda, você fala, estou sem dinheiro, né? Tem gente que fala, estou aborrecido porque eu estou sem dinheiro, estou duro, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Se eu te der, se eu pudesse, né? Não tem, só uma suposição, se eu pudesse dar 1 milhão, você que gosta você que diz que é infeliz porque você não tem dinheiro, se eu te desse 1 milhão, você ficaria feliz? Quem ficaria feliz com 1 milhão? Seja verdadeiro, irmão. E se eu te desse 50 milhões, ficaria mais feliz, não é verdade? Agora, se eu te desse 50 milhões hoje e você morresse amanhã, qual que você escolheria? Os 50 milhões ou morrer amanhã? Claro que você escolheria a vida, certo? Então, se a tua vida vale mais do que 50 milhões, por que você fica triste porque você não tem dinheiro? Por que nós ficamos tristes porque nos falta alguma coisa, se a vida vale muito mais do que 50 milhões? Adianta você ter 50 milhões e você vai morrer amanhã. Então é para você pensar, para você acordar de bom humor, para você acordar sorrindo, para você acordar feliz, porque você tem o maior presente de Deus, que é a vida, e esta vida veio de dentro de Deus. A nossa vida veio de dentro de Deus.
O único que dá a vida é Deus. Diz que quando Ele criou todas as coisas, Ele criou pela palavra. Ele falou, haja isso, haja aquilo, haja. Quando Ele criou o homem, Ele pegou com as suas próprias mãos, formou do barro uma figura, e diz que Ele soprou, ou seja, a nossa vida veio diretamente de Deus. Diz que Ele soprou dentro do primeiro homem a vida. Então você tem, na realidade, esse sopro é um pouco de Deus em nós. Nós temos um pouco de Deus em nós. Então, abençoados, você tem que ser feliz. Você é feliz. Eu vou me casar para ser feliz. Não. Isso é uma besteira. Quando alguém é infeliz e fala, eu tenho que casar para ser feliz, coitada da pessoa, coitado daquele homem que casa com alguém que é infeliz, para ela se tornar ou ele se tornar feliz. Porque você sabe que a probabilidade da outra pessoa também ser infeliz e querer achar alguém para ser feliz é quase 95%. Aí você imagine dois infelizes se juntando. Então, a minha vida, eu tenho que estar aqui como sal da terra, eu tenho que estar aqui para dar sabor às pessoas. Porque se eu não der sabor, se as pessoas não verem Cristo em mim, nas minhas ações, não ia ficar falando de Bíblia, irmão. Você sabe que tem gente que perde o emprego porque vai para o trabalho e só fica falando de Bíblia. Você sabe que as pessoas que mais falam de Bíblia, porque elas não vivem a Bíblia, porque elas querem convencer os outros, daquilo que elas não são convencidas ainda. Então elas querem socar dentro dos outros aquilo que não entrou dentro delas. Nós não falamos de Jesus. Ninguém precisa falar de Jesus. Nós andamos e mostramos Jesus. Com a tua gentileza, com a tua humildade, com um homem que você é misericordioso, você que é pacificador. Então isto tudo mostra Jesus às pessoas. Então ele vai dizendo no versículo 13, vós sois o sal da terra, ora o sal se vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí ele volta a falar com os discípulos. 14. Vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo que nós, que temos essa luz para jogar em cima dos outros, sobre tua família, sobre teus vizinhos, teu amigo do trabalho. Você sabe que tem gente que, além de não mostrar que é um cristão com a sua vida, não mostra, como xinga, berra, caloteia, engana, se fica bêbado, não dá nenhum testemunho de luz. É um sal sem graça, é uma luz apagada, é uma lâmpada queimada. Para que serve uma lâmpada queimada? Para nada. Então Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Ele falou, não pode esconder, você não pode esconder essa luz está em você. Você carrega essa luz, você carrega um poder. Jesus falou, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão brilhar neste mundo, vocês vão iluminar famílias, vocês vão levar esperança para lares sem esperança. Nós como cristãos temos que parar de reclamarmos, de murmurarmos, principalmente perto de ímpios. Nunca vi gostar tanto de contar desgraça como alguns crentes que eu conheço para os ímpios. Você tem que ser luz para eles. Luz, isso são avisos de Deus. Ele diz, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca ele lá em cima no velador,
para alumiar todos os que se encontram na casa. E ele está dizendo no 16, terminamos. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aqui dentro, ninguém aparece. Ninguém aparece. Só tem luz aqui. Nós vamos aparecer como luz, é lá na escuridão. Aqui só tem luz. Aqui só tem luz. É lá fora. Quando você abre a tua boca, quando vai fazer negócio, quando você vai fazer venda, quando você vai assinar contrato, quando você vai dar a tua palavra e tem que cumprir a sua palavra. Temos que falar de termos duas palavras, porque quem é sal e quem é luz só tem uma palavra. Eu fico doente com homens, principalmente homens, que não honram a palavra que sai da boca. Palavra, eu conheço pessoas de 50, 60, 70 anos, lá atrás, quando eu tinha 9 anos, 10 anos, eu via meu avô tocar na mão do outro senhor e falar assim, ó, está fechado. Um aperto de mão de dois homens era como um assinar de contrato, ninguém rompia, está preso, nem que morria, irmão, mas a palavra é honrada. E isto Cristo faz na nossa vida. Não pode ter cristão que não honre a sua palavra, que diga coisa e faça outra coisa, que viva diferente do que diz a Bíblia. A Bíblia diz que você é sal, você é luz. Isso é um aviso de Deus. Você é sal, você é luz. E diz que a nossa luz, a luz que está em nós, ela tem que brilhar. Caramba, nunca vi. Honestidade. Gente, dei dinheiro a mais, devolveu. As pessoas falam do Estado, falam do governo, falam de todo mundo. A pessoa vai num mercado onde uma caixa ganha lá 1.000 e poucos reais, passa um troco a mais, a pessoa conta, ri, graças a Deus, põe no bolso. Como é que quer falar do outro que roubou milhões? Não pode. Vê uma carteira caída no chão com documento, tira o dinheiro, põe no bolso, e, oh, glória a Deus, e joga a carteira fora. Que luz é essa? Isso é trevas. Gente que compra e não paga, gente que aluga e não paga, gente que compra imóvel e fica pela metade, gente que põe o seu nome e não honra, gente que toma o nome do outro e deixa o nome do outro se sujar. Estão nos púlpitos, nas igrejas, pulando, dançando e rebolando e dizendo que estão falando em mistério com Deus. Estão falando é com o diabo, que é o diabo que é pai da mentira. Deus, quem tem Deus, tem a vida de Deus nele. Quem tem Deus está comprometido com Deus, e quem tem Deus vê Deus agir na vida, com curas, com milagres, com maravilhas, com prodígios, com recursos. Ele é teu pastor e nada te faltará. É Deus que é assim. Avisos de Deus, advertência, recado, informação, repreensão, mensagem, conselho e comunicação. Disse o Senhor, assim seja.